Milhões de espíritos desencarnados estão presos ao resultado de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos, por ainda não conseguirem se libertar de sentimentos terrenos como o ódio, a vingança, a luxúria, a intriga e a avareza, entre tantos outros. No livro Ação e Reação, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, é apresentada a Mansão da Paz, uma espécie de convento ou mosteiro de aspecto muito semelhante aos encontrados na Europa, só que situado nas regiões inferiores do umbral. Fixada em uma zona castigada por uma natureza hostil, a construção é constantemente rodeada por uma sombra espessa e tenebrosa que envolve toda a instituição, sombra esta que se move empurrada por uma ventania incessante. Pelas janelas seculares desse lugar, podemos observar melhor a natureza que circunda o mosteiro. A ventania implacável carrega consigo uma substância escura, semelhante à lama, formando assim redemoinhos violentos de detritos imundos. E do corpo desses turbilhões de vento e lama é possível se ver rostos humanos em expressões de horror, vociferando maldições e gemidos que se misturam ao som do vento. Estes seres em agonia aparecem de relance como que ligados uns aos outros, lembrando vastas correntes de criaturas agarradas entre si na hora do perigo. Fora justamente para ajudar a esses espíritos que há 300 anos a Mansão da Paz fora criada, instituição esta que está sob a jurisdição da colônia Nosso Lar. O lugar é destinado a receber espíritos infelizes ou enfermos, quando esses decidem, pelo livre arbítrio, trabalhar pela própria regeneração, para então poderem se elevar às colônias espirituais na vida superior ou mesmo retornar ao plano terreno em uma nova reencarnação. A estrutura do mosteiro é semelhante a uma vasta cidadela, instalada com todos os recursos de segurança e defesa contra os constantes ataques de hordas de espíritos malfeitores do umbral. São defesas de ordem magnética, que através da liberação de descargas elétricas protegem todo o recinto e impedem a invasão desses seres. No livro, o mentor espiritual Druso nos explica que o que mais o chocou ao chegar a esse local foi descobrir a existência do que chamou de verdadeiras feras humanas desencarnadas no umbral, que se fossem acolhidas sem a necessária preparação, simplesmente atacariam os espíritos benevolentes do mosteiro, arrasando o local. Segundo Druso, alojá-los de imediato nos santuários de socorro ali estabelecidos seria o mesmo que abrigar tigres famintos entre fiéis que oram em um templo. Por isso, é preciso esperar que esses espíritos desesperados que cercam a Mansão da Paz se acalmem minimamente, para então serem acolhidos dentro dos muros. Isso pode levar alguns meses, anos ou até mesmo séculos. Do mosteiro também partem diariamente caravanas de irmãos dedicados ao bem, que adentram as regiões trevosas para resgatar aqueles que já estejam em condições de ajuda. Essas caravanas são monitoradas remotamente de dentro do mosteiro, pois muitas vezes elas podem se encontrar em dificuldades nos desfiladeiros das grandes trevas. Partem assim esses benfeitores em busca de espíritos arrependidos de seus equívocos e que, após passarem longos períodos de dor e sofrimento, clamam por serem amparados e socorridos. Tais espíritos não se encontram nesse imenso conflito e nesse palco de dores e angústias por terem sido almas simples e inocentes, mas sim por terem sido criaturas que abusaram da inteligência e do poder, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se assim prisioneiros de criações mentais monstruosas que teceram
para si mesmas tal destino. Ninguém nos leva para essas regiões umbralinas após a morte, mas é sim a nossa própria consciência que se potencializa ao desencarnarmos, provocando-nos imensos arrependimentos pelos equívocos cometidos, que nos conduzem a regiões da mesma faixa vibratória. Os espíritos socorridos são levados então a hospitais dentro desse mosteiro, que são versões muito melhoradas dos hospitais do plano físico. As internações nesses locais podem ser breves ou extremamente longas e difíceis, variando de acordo com o grau de evolução do espírito desencarnado. A maioria desses espíritos, ao serem resgatados, encontram-se ainda mentalmente perturbados, devido às vicissitudes criadas em vida. Algo muito comum nesse nosso mundo materialista, onde muitos de nós têm extrema dificuldade em entender e aceitar a própria morte. Nesses ambientes, médicos e enfermeiros espirituais, benevolentes, utilizam recursos da terapia fluídica e, acima de tudo, do amor fraternal, para recuperarem o corpo mental daqueles lá tratados, a fim de gradativamente reconstruírem os seus perispíritos, retirando do inconsciente miasmas resultantes de pensamentos, atos e comportamentos equivocados que ficaram registrados durante anos e até mesmo séculos por muitos desses. Com o passar do tempo, após o tratamento espiritual, o próprio espírito perceberá que a morte não é o fim de tudo, e sim o começo de uma nova etapa da vida. Apenas mais uma de muitas outras vidas em que teremos que evoluir pela eternidade à nossa frente. Afinal, somos espíritos imortais rumo à jornada da evolução eterna. Deixa ouvir uma canção que fale de perdão.